Pronto, bom dia. Bom Bom dia, dia, Carlos, bom dia, Rose. dia Vamos Rose. falar um pouco da palavra do Senhor no livro de Provérbios. A palavra que me foi dada essa semana é para falar sobre o poder da língua. E aí eu fui dar uma olhada aqui e eu verifiquei que tem vários versículos bíblicos que falam sobre a língua, né? Sobre a oportunidade que você tem de edificar a vida das pessoas e a sua própria vida através da palavra ou de destruir a sua própria vida ou a vida das pessoas. O texto que eu trouxe por base hoje está em Provérbios. Todo o capítulo 12 de Provérbios tem vários conselhos para nós em várias fases da vida e em várias situações. Aqui está o famoso versículo da mulher virtuosa, né? Que todas nós mulheres, quando lemos esse versículo, nós trememos na base, porque para ser isso tudo que a Bíblia está nos ensinando aqui como mulher virtuosa dá bastante trabalho. Mas a vida em Cristo, né? Dá trabalho. Então, eu quero trazer para vocês em Provérbios, capítulo 12. Vamos nos ater ao versículo 18. Subindo só um pouquinho. Versículo 16, Provérbios 16. Está escrito assim: A ira do sensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que a espada é penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobreviverá aos justos, mas os ímpios ficam cheios de problemas. E vamos parar em Provérbios 18, 22, que diz: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Essa semana eu passei por uma situação interessante, né? Minha filha está com 11 anos e esse ano nós estamos com babá nova, escola nova, e está entrando no período de adolescência e está descobrindo que tem boca e língua, né? E é uma fase muito interessante na vida dos pais, porque do nada, de repente, você tem um ser completamente diferente daquilo que você estava acostumado dentro de casa. E essa foi uma semana que nós meditamos muito na questão da palavra porque nós ensinamos muito para ela com relação a respeito aos mais velhos, e eu sempre disse que aquilo que você precisar dizer, você pode dizer, desde que com educação. E aí, numa dessas, ela deu uma resposta na babá dela, daquelas, né? Educadamente, né? Foi muito sensata na resposta, estava até correta, mas deu uma resposta. E aí a babá conversou comigo, e eu cheguei em casa e fui falar com ela, e ela lançou essa palavra contra mim, né? Falou, mãe, mas a senhora me ensinou que tudo que eu precisar falar educadamente, eu posso falar. E aí nós fomos para a Bíblia. Por quê? A Bíblia fala muito dessa questão do que falar, com quem falar, como falar e a hora de falar. Mesmo que educadamente, você não pode falar tudo que vem na sua cabeça. É necessário que exista um filtro. E esse filtro só vem com a maturidade e tempo. Você tem que tomar muito cuidado nas rodas em que você está, aquilo que você está ouvindo. A Bíblia também ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você ouve, você se alimenta da palavra, essa palavra desce para o seu coração e automaticamente o seu coração vai externar aquilo que você está se alimentando. Então, quando a Bíblia nos ensina que a boca fala aquilo que o coração está cheio, nós precisamos tomar muito cuidado aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que está nos alimentando. Porque o poder da palavra de destruição é algo absurdo. Você não precisa dar um tapa na cara da pessoa, você não precisa colocar uma pessoa numa situação de humilhação, mas quantas histórias familiares de vidas destruídas em função da palavra.
pais que impetraram maldição sobre a vida dos filhos, famílias que têm maldições geracionais, né, que nós falamos, em função de alguém que impetrou, de alguém que lançou uma palavra contrária. Casamentos. Casamento é um dos maiores exemplos de continuidade, de fidelidade e de destruição. E às vezes só por falta de comunicação. Então a palavra ela tem realmente o poder de unir, o poder de destruir, e quando a gente sabe utilizá-la a nosso favor, nossa, é uma benção, né? É só vitória. Quantas vezes, né? Em quantas situações você se senta, você conversa com pessoas e você sai dali, como o povo diz, leve, suave. Você se sente recarregado, as energias restauradas em função daquilo que você conversou, que você teve a oportunidade de falar, e em função daquilo que você ouviu, daquela pessoa que trouxe palavras de sabedoria para a sua vida, né? Então aqui fala muito com relação à mentira. Eu costumo falar muito com relação à confiança, porque quando você fala de palavra ouvida e palavra falada, a partir do momento que uma pessoa te conta uma mentira, dificilmente você volta a confiar naquela pessoa. Dificilmente o relacionamento vai ter a mesma comunhão e a mesma estabilidade que tinha antes. Então, assim, hoje o meu alerta foi com relação a isso. Eu aprendi essa semana com a minha criança, com relação à palavra, trouxe a Bíblia para ela entender, né, que realmente a gente precisa saber entrar, realmente precisa saber sair, mas a gente precisa saber com quem a gente está falando e o que a gente está falando. E o que eu mais aprendi essa semana na maioria das vezes, a gente não perde nada ficando de boca fechada. Na maioria das vezes, você encerra guerras, você encerra discussões, você ganha batalhas ficando de boca fechada. Quanto mais você se alimentar de palavras de sabedoria, mais o seu coração estará cheio daquilo que Cristo espera de nós e nós vamos falar melhor. Mas em muitos momentos é melhor a gente se calar e só observar. Entender a situação, observar o contexto, o que está acontecendo aqui. Será que eu tenho que me posicionar com relação a tudo? Em marketing, né, a gente estuda muito com relação a palavras, porque as empresas elas não têm que falar sobre tudo o tempo todo. E eu aprendi até com o João Branco. Ele deu uma palestra e ele falava exatamente isso. Você não tem que se posicionar sobre tudo o tempo todo. Você, uma empresa, no caso, é uma marca. Você pode identificá-la como uma pessoa. Essa pessoa fala sobre o quê? Então, eu trago isso para a minha vida. Eu sou quem? Eu tenho pleno conhecimento e plena noção do que eu sou em Cristo Jesus? Eu tenho a identidade de Cristo na minha vida? Então, eu tenho que falar sobre tudo e sobre todos o tempo todo? Será que todas as situações que acontecem no mundo eu tenho que estar sempre me posicionando? Será que realmente é sábio nós estarmos em todas as rodas falando sobre tudo e sobre todos o tempo todo? Será que não existem momentos na vida da gente que a gente precisa se resguardar um pouco mais, aprender um pouco mais, observar um pouco mais? A Bíblia fala aqui, ó, a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Isso está dizendo, a pessoa que não tem palavras de sabedoria, a pessoa que é irascível, né? A pessoa que é estressada, nervosa, você faz isso daqui, é uma isca, uma pólvora, a pessoa, bum, explode, já sai falando tudo que acha e vai despejando aquele monte de coisa ao mesmo tempo, sem sabedoria nenhuma e acaba destruindo, botando fogo em tudo que está em volta. Mas a pessoa que é sábia fala quem cobre a afronta, ou seja, observa, pensa, respira. Faz aqueles 3 segundos de. Será que vale a pena falar mesmo? Será que é ideal eu entrar nessa discussão? Isso vai agregar em quê? Vai acrescentar em quê? Vai melhorar o quê? Ou será que eu só vou piorar as coisas? Né? No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. A gente não perde nada por ser um pacificador. Hoje a gente olha no mundo quantas guerras estão acontecendo simultaneamente. E boa parte dessas guerras que estão acontecendo começaram por palavras.
E as pessoas, ao invés de se juntarem para apaziguar, na maioria das vezes eles se juntam para dar opinião e palpite em coisa que nem é da conta. Tipo, você nem vai resolver, você nem tá lá, mas você tem que estar falando alguma coisa. Você tem que estar na internet discutindo alguma coisa, divulgando alguma coisa. Você tem que falar. O negócio é ser igual papagaio. Tem que falar sobre tudo, sobre todos. É quietinho, às vezes é mais prudente. Aprende mais, absorve mais, observa mais. Não tem necessidade de falar tudo o tempo todo. É Provérbios 12:19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. Nós estamos vivendo momentos, principalmente hoje em era de internet, que para enganar as pessoas é muito fácil. E as pessoas estão enganando através da palavra. Seja a palavra no que diz respeito à religião, seja no que diz respeito à política. Hoje todo mundo sabe tudo e um pouco de tudo e não sabe nada de nada, né? Todo mundo tem uma opinião para dar. Hoje todo mundo é psicólogo, é neuro, é médico, é professor de educação física, é atleta, é nutricionista. Hoje todo mundo é tudo. Você senta para conversar com alguém, não, mas eu sei, porque comigo foi assim, foi assim. Hoje todo mundo sabe tudo. Mas a palavra da mentira, a Bíblia está falando que dura só isso daqui. E a gente precisa tomar muito cuidado para não ser enganado. A Bíblia também fala lá em Apocalipse que, se possível for, até aqueles que foram escolhidos, ou seja, aqueles que andaram com Cristo a vida inteira, que, por assim dizer, Jesus voltando hoje está indo para o céu, porque tem a salvação garantida da vida eterna. Essas pessoas, entre muitas aspas perfeitas, serão enganadas. E elas serão enganadas através de quê? Palavra, através da boca. Quantas pessoas você olhava no passado e falava, não, fulano jamais faria isso. Ah, falou. Ah, sim, fulano fez. Nossa, mas eu confiava tanto em Beltrano, jamais podia imaginar que fosse me enganar. Ah, pois enganou. Pois você pode ter certeza. Hoje nós estamos em tempos de depositar nossa esperança somente em Cristo Jesus. É só do alto que vem a palavra de vida eterna, é só dele que vem a palavra da verdade. Ele é o único caminho, a palavra da verdade e a vida. A gente não tem para onde correr. Então, hoje, a palavra que eu trouxe para nós hoje é exatamente sobre isso, para a gente ter sabedoria, discernimento, saber o tempo certo de refrear a língua, né? A Bíblia fala que se nesse vai pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca para ver se dá um tranco para trás, né? Igual a gente faz com cavalo, para ver se, ó, silencia um pouco mais. Então, que não seja necessário chegar a esse momento nas nossas vidas, que nós venhamos a colocar 100% da nossa confiança no Senhor, nos alimentar cada dia mais e mais da palavra que é a verdade, encher os nossos ouvidos, mente e coração daquilo que é a verdadeira palavra de Cristo, para que nós possamos a cada dia mais e mais propagar Cristo através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive, da forma como a gente se posiciona. E que, se possível for, a gente não precisa utilizar palavras, que as pessoas olhem para nós e entendam que nós somos servos fiéis de Cristo através das nossas atitudes. Amém? Hoje é uma palavra breve, uma palavra assim, simples, né? É uma pancada, mais uma vez, né? Para a gente aprender a ouvir de Deus e a falar de Deus da forma correta e se policiar cada dia mais e mais para não ser enganado. Amém? Vou abrir aí para vocês, fiquem à vontade em participar. Uau, que palavra, hein? Que palavra! Essa palavra ela nos leva a várias reflexões, né? Mas lá em Tiago 1,19 diz que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. E isso é algo muito importante, porque como você falou, a palavra também diz que morte e vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza, comerá dos seus frutos. Isso é muito sério. Quando a gente entende esse versículo de uma maneira genuína, do jeito que Deus quer nos ensinar, a gente aprende a ter muito cuidado no que vai falar. Porque se a morte e a vida estão no poder da língua, a gente pode matar uma pessoa com a simples palavra.
E também a gente pode ofender com a palavra e às vezes a gente nem tem a dimensão do quanto ofendeu. Eu vou mostrar para vocês aqui esse livro. Evite a armadilha da ofensa. Esse livro é poderoso, fala muito sobre o posicionamento da palavra e quanto a gente pode ofender intencionalmente ou sem ter intenção nenhuma, através de uma palavra. É um livro poderoso que nos ensina muito. Esse livro tem ajudado muito. E é uma palavra muito que a gente tem que estar muito atento. Eu acho que a gente deveria passear várias vezes nesse versículo de Provérbios, lá em Tiago 1,19, em vários que fala sobre o poder da palavra, porque hoje a gente tem um mundo bem, uma era bem difícil sobre isso, né? Meu pai me dizia que bastava um homem, dois homens se encontrarem para fazer um negócio, eles não passavam logo papel por escrito, advogado, essas coisas, era uma palavra e um aperto de mão. E aí aquele negócio já estava decidido, e mesmo se arrependesse, não voltava atrás porque deu a palavra. E hoje a gente tem muita dificuldade nisso, né? Já as pessoas já não acreditam tanto, né? Mas é muito boa a palavra, Paula. Eu recomendo a vocês esse livro, A Armadilha da Ofensa. Eu tenho passado algumas experiências sobre palavras, alguns aconselhamentos com alguns casais, onde a maioria dos casos, eu vou falar mais sobre essa parte, né? São a palavra que um disse ao outro. E isso é muito sério. Entendeu? Que Deus possa nos abençoar, nos dando direcionamento, que a gente possa, antes dessa palavra sair daqui, quando chegar aqui, a gente já segurar e não deixar ela proferir para não machucar ninguém e até a nós mesmos, até a nós mesmos. Então, essa é a palavra que eu quero deixar nessa manhã e que vocês possam meditar sim nisso. Hoje eu tenho muito mais cuidado sobre isso. Esses 2 anos aí estudando e aprendendo, e eu tenho me aprofundado cada vez mais nisso. Até quando eu vou, até um elogio é um poder de uma palavra. A gente tem que ter cuidado. Então, que a gente possa meditar nisso, que a gente possa ter uma palavra de verdade, que as pessoas possam olhar para a gente e dizer assim: eu gosto de conversar com você, porque você tem uma palavra que me dá paz, você tem uma palavra verdadeira onde está um mundo tão, tão desacreditado, eu vou falar assim essa palavra, eu acho que tão desacreditado, as pessoas estão tão assim. E é importante que você, principalmente a gente que é nascido de novo, que é de Cristo, que as pessoas tenham essa visão nossa, porque senão o que é que a gente está fazendo? Se a gente está lendo a palavra e a gente não está sabendo usar ela, as pessoas não acreditam. Como é? Que imagem eu vou ter se eu não vivo o que eu prego? Então a gente tem que viver o que a gente prega e o que está escrito nesse livro da lei. Aqui é a verdade da palavra. Porque o autor, quando a gente abre, ele está falando com você, né? Então, nessa manhã é a reflexão que eu quero deixar em base dessa palavra. Legal, muito bom, muito bom. Legal, Paula, obrigado pela colaboração, Rose também. Sempre muito bom falar com vocês, né? E engraçado que eu estava justamente esse fim de semana que eu estava lá no Espaço Gabriela, eu estava refletindo sobre isso, tá? E na verdade até um pouquinho navega um pouco nesse tema da palavra e que é o princípio, qual é o princípio de tudo segundo a Bíblia? Vamos falar aqui entre nós, né? Segundo o que está escrito, né? O que que João falou lá em 1:1? Vou resgatar aqui, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que que isso significa, né? Lógico, tem muitos significados a gente pode tirar daqui, mas o que eu gostaria de colaborar, além de tudo isso que foi falado, é o seguinte, né? Tradicionalmente, quando a gente olha, estuda um pouquinho teologia e traz também aí uma conexão
com a própria filosofia também, né? E navega nesse universo de conhecimento e sabedoria, a gente tem uma tendência, tá, a terceirizar essa palavra, o verbo. Porque pensa comigo, se está escrito também lá, né, nesse livro sagrado, que somos a imagem e semelhança dele, Uhum. né? E se ele é, se tudo se fez a partir da palavra e que somos o verbo, por que que a gente tende a terceirizar, né, essa grandeza, essa majestade que é Deus, se somos a imagem e semelhança, né? Fica uma provocação interessante aqui que tem a ver com a palavra, mas a palavra que a gente emana, que tem um poder sim, né? Isso cientificamente comprovado, né? Se a gente fizer um paralelo da espiritualidade com a ciência, então a física já estuda isso, já comprovou que de fato existe uma interferência na matéria quando se tem uma vibração, né? E o verbo, a fala, o som, nada mais é do que uma vibração, né? Que a gente emana, né? E se o universo ele foi concebido diante da palavra, que reflexão, né? Que ensinamento a gente pode tirar daí, né? A mãe sempre falava o seguinte, né? Que as violetas que ela tinha lá, que ela cuidava, ela conversava com aquelas plantinhas e por isso que elas eram tão floridas. E é verdade isso. Depois eu fui ler e é verdade. Sim, Começa a sim. xingar, por exemplo, e falar palavras ruins assim para uma violetinha, por exemplo. Ela vai murchar. E é a Sim. coisa mais engraçada e incrível que tem, né? Isso, né? Então, o quão poderoso é a palavra, né? Mas a palavra de um modo geral, tanto a positiva quanto a negativa também, né? Agora, o ponto-chave é o seguinte: ok, né? O quanto eu tenho responsabilidade sobre essa palavra, mas acima de tudo, o quanto eu meço a palavra que eu estou proferindo para mim mesmo, tá? Diariamente. E não somente de forma verbalizada, mas em pensamento, tá? Eu não vou conseguir, não é possível. Isso é palavra. Isso, Em outro isso. formato, mas é uma palavra, né? Sim. Então acho que cabe, né, cabe aqui essa reflexão de uma forma muito interessante, também já mais sucinta, mas eu queria colaborar mais nesse sentido, né? Então, poxa, se do verbo, né, se no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e somos imagem e semelhança do nosso Criador, né? Então, talvez o verbo, né, sejamos também esse verbo, né? E diante desse verbo temos o poder, né, e a majestade que o nosso próprio Deus tem, né? Então, ou seja, será que eu preciso mesmo terceirizar isso ou será que ele habita o nosso ser, né? Fica aí Amém. a reflexão para a nossa semana. Uau, que palavra! E muito interessante que você falou. Quando eu falei tudo está no poder da língua, é a mesma coisa de você se acordar pela manhã e às vezes a gente está passando alguns dias difíceis e a gente abrir a boca e dizer assim, ah, já sei, vai ser difícil hoje. Assim seja conforme você está falando. Então, muito, a gente tem que ter muito cuidado. E mesmo que o cenário esteja difícil, é como eu sempre digo, declare. Uhum, Hoje vai ser uma benção. O cenário está difícil. Você está declarando que vai ser uma benção, porque você vai com medo do que você está falando. isso mesmo. Muito bom. E aí, meu amigo Carlos? Saudade dele, hein? Ele está muito viajando. Ah, bom dia, gente. Bom dia! Ah, já estamos aqui de volta, já. Foi uma viagem boa, gostosa. Que maravilha. É, engordei 3 quilos, é, muitas frutas, muita coisa boa. Até brincava lá. é, Acho que nunca comi tanto na minha vida. Lá chama-se arándano, aqui chama-se mirtilo.
Aí esta brincava, falava que o que eu compro 1 quilo aqui, lá no Brasil compro 50 gramas. Tá, muita coisa boa. Realmente foi muito bem tratado, muito bem cuidado, Que, digamos assim. Foram 28 dias, acho que foram, de muita alegria, muita coisa boa, muito aprendizado, principalmente com meu irmão, que ele é um pouco maior que eu. Meu irmão vai fazer 86 anos, mas se você olha para ele, você acha que tem, fisicamente, acho que tem 65. Tá? E ele, pior, não é pior, melhor, a esposa dele tem 1 ano a menos, mas parece que tem 60. Então, eu falava para ele que tudo isso é, primeiramente, alimentação, né? Então, eles se alimentam muito bem, sempre cuidaram de muitas coisas. Meu irmão trabalha todos os dias. Não vou dizer que não seja por dinheiro, mas a grande verdade é porque ele precisa estar conectado e acho que isso é uma coisa muito importante. E eu mesmo vivencio isso. Eu me considero medianamente felizardo, não deveria estar fazendo muita coisa, mas é o prazer de estar compartilhando. E hoje realmente já tinha lido um pouquinho sobre isso, sobre a palavra, sobre o poder da palavra. Então, hoje não estou completamente analfabeto com relação a isso, relacionado à Bíblia, né? E, de fato, tudo que foi dito aqui é muito importante, né? A gente tem que ter um pouquinho de atenção e paciência, principalmente, né? Quantas vezes a gente quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, e termina, às vezes, interrompendo outras pessoas e acaba muitas vezes falando coisa que não são muito boa. Então, o que foi dito aqui, temos que estar pronto para ouvir e tardio para responder. Achei ótimo essa colocação, né? Realmente temos que pensar um pouco. O tempo inteiro a gente está vendo, realmente estamos vivendo um momento de muita tensão mundialmente. Não sei onde vai parar isso, né? E quando a gente analisa essas guerras que existem, temos uma guerra aí que o pessoal guerreia há mais de 2.000, 3.000 anos, sei lá quantos anos exatamente eles estão guerreando, e por enquanto um não vê o outro destruído, só em função de que cada um, a meu modo de ver, acredita, né? E no fundo, acredita eh, mais ou menos na mesma coisa, porém diferente. E vou contar para vocês que eu falei com algumas pessoas que eu estava lendo a Bíblia, então, e aí alguém me deu de presente um livro do outro lado, chamemos assim, né? Do outro lado da guerra. Me deu de presente o livro muçulmano aqui. Para assim, já que você está lendo, lê esse aqui também, para você entender um pouco melhor. Então, ganhei, né? O livro dá para perceber, inclusive está comigo aqui, eu não comecei a ler, porque vou deixar para ler mais para frente. Uhum. E, parece ser muito antigo, é pequenininho também, menor do que a Bíblia que eu tenho, com letras menores ainda. Falei, pô, que coisa. Então, todos são por algum motivo, né? Por alguma mentira, por alguma aquilo que a gente fala. Eu acredito nisso, e a gente tem que ter muita atenção. Eu vejo algumas chamadas na internet, né, no YouTube, não fala assim, aconteceu tal coisa agora. Aí você vai lá, entra, você vai verificar se essa informação
é verdadeira. Bom, se é verdadeira, tem que estar no meio de comunicação mais conhecido. Aí você vai, procura, 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 não tem nada. Uhum. Aí você fica pensando, pô, quem colocou isso aí, não vou assistir mais. Estou sendo enganado. E a gente é enganado o tempo inteiro. A gente toma partido ou não, isso se aplica aos saúde, política e outros tipos de conhecimento que temos aí, né? Então, vivemos um momento muito complicado, de fato, e quem está chegando, que são mais novos, né? É muito difícil, talvez, para eles também. Então, morreu tal pessoa, o governo tal caiu, esse outro está livre, esse outro está não sei o quê. Quando você vai ver, não tem nada disso. Então, atenção, realmente precisamos ter muita atenção e estar muito tardio para responder e muitas vezes fazer ter uma posição, porque a gente se posiciona muito rápido também, né? Tá desse jeito, pá, tá desse jeito, dá do outro lado, né? Então, e isso aí, normalmente a gente termina, a outra atenção que a gente tem que ter, né? Que muitas vezes a gente termina agredindo pessoas que a gente sabe que não vão brigar com a gente. Então, excelente, Paula, parabéns pelo tema de hoje e, sem dúvida, se a gente fosse entrar mais profundamente em tudo que foi dito aqui hoje, iríamos ficar bastante tempo. Realmente, parabéns, parabéns e me imagino a sabedoria que tem que ter com uma pré-adolescente de 11 anos. Muito para aprender, porque tem uma visão diferente, né? E muito para conter, com certeza. Que nós somos responsáveis. Quando alguém fala alguma coisa que não aconteceu, por que que não aconteceu com respeito a filhos, eu falo, só tem um responsável. Esse responsável sou eu, que talvez no momento eu não consegui, eu não quis, eu não podia, ou foi mais cômodo não falar não. Às vezes é difícil para a gente falar não. Como eu vou falar não? Então, muita atenção mesmo. Muito obrigado e que a semana seja ótima. Amém. Bom, muito bom. Amém. É, vamos conduzir então um momento de oração. Eu vou deixar aberto para cada um colocar o seu pedido, né? O meu pedido para essa semana é realmente discernimento, sabedoria, saber falar, saber agir, saber posicionar, isso seja nas questões adversas de casa, né? Do meu ambiente familiar aqui, seja no ambiente de trabalho. Tem sido dias desafiadores, tem sido dias que a cada dia mais nós somos cobrados para nos posicionar, né? Para falar, para defender ou para criticar. Então, esse é o tempo que eu tenho aprendido a cada vez mais analisar bem, observar bem. Então, eu quero pedir com relação a isso, e eu quero pedir também com relação à saúde, né? Vamos continuar fazendo os nossos exames, começo de ano é sempre assim, né? Aquele check-up geral, que é um dos princípios do gigante do PDV, estar com a saúde em dia. Então, vamos cumprir isso daí à risca, né? A gente cuidar da saúde física, saúde mental, para nós conseguirmos entregar o resultado esperado, para a gente conseguir prosperar, né? E para nós impactarmos outras vidas. Porque como aprendemos, né? Se eu cresço, eu trago muita gente junto comigo. Então, para a gente crescer, prosperar e abençoar outras vidas, nós precisamos estar bem. Tá? Então, esse é o meu pedido de oração para essa semana. E deixo aberto para cada um de vocês fazerem seus pedidos. Depois a Rose, por gentileza, nos conduz em oração para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Amém? Muito bom. Ah, Rose, então já tá aproveita e vendo? faz o teu pedido aí, tua intenção. Então, meu pedido de oração é de toda semana eu
sempre apresento a comunidade, né, Gigantes do PDV, o nosso senhor dela, que a gente sempre fala assim, a gente não sabe onde ele está, mas que o Senhor o acompanhe nesse translado todo de aeroporto em aeroporto, né, nessa nova fase também que ele iniciou, né, nessa empresa. Também pelo nosso irmão, que hoje não está aqui conosco, né, o Diogo, que tem sido bênção nas nossas vidas, pela humanidade, né, para que a gente também possa ter sabedoria mais com as palavras, que essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês, representada por vocês. Muito bom, muito bom. Bom, então eu vou colocar a minha intenção aqui para hoje, né? Então a gente está iniciando março, que é o mês aí que representa o fim do primeiro trimestre. Pessoalmente, para mim foi um trimestre bem importante, né? Justamente por esse meu início de jornada aqui na Aplause, tenho uma responsabilidade muito grande aqui, tanto com as pessoas que vão começar a entrar no time agora, como o próprio, né, resultado da empresa e o impacto que a empresa tem como propósito, né, na vida das pessoas. Então, eu quero pedir aqui que Deus abençoe esse movimento, que me traga sabedoria para conduzir isso da melhor forma possível e que hoje, inclusive, já vai iniciar uma pessoa nova no time e que essa pessoa, né, seja uma pessoa que esteja alinhada aos nossos princípios também, aos nossos valores e que entregue alta performance, mas, né, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável e com uma boa intenção, tá? Mas o meu pedido ele está girando em torno realmente disso, né, de performance, de prosperidade, de resultado, considerando que para isso a gente precisa ter os outros pilares aí muito bem desenhados, né? Muito bem cuidados, vamos dizer assim. Então, o meu foco é esse, que eu tenha, né, aqui junto ao Aplauso, um fechamento de trimestre realmente maravilhoso. Amém. Vamos orar, né? Tem o nosso Carlos aqui também para fazer a intenção dele. Eu pedi, Carlos, vai fazer suas intenções. Eh, Io direi che realmente è incredibile, Rodrigo falando, vamos iniciar, o mês inicia já o final do primeiro trimestre, né? E como o tempo passa rápido, né? Então, eu diria que temos que estar muito atentos. Cada dia parece que os dias passam mais rápido, você vai envelhecendo ou tendo mais experiência a cada dia. Então, eu diria que a gente continuar tendo, eu pessoalmente tendo esse aprendizado, essa resiliência todo dia para poder entender cada vez mais e agradecer pelo momento, que hoje é muito importante. Parece uma coisa bastante mágica, né? Parece que o dia fica mais claro. Então, que continuemos com esse movimento, que a gente consiga fazer um crescimento de tudo isso e poder contribuir um pouquinho para melhorar um pouco esse mundo tão difícil que está nesse momento. Amém. Eu tenho só mais um pedido, Rose, se tu me permite aqui, antes da oração. Eu Claro. quero pedir para que na próxima semana a gente tenha pelo menos 10 pessoas aqui no nosso encontro. Glória! Pode ser? Glória, pode ser. Vamos colocar Então, aqui como uma intenção, vamos ver o que acontece. Eu tenho medo por isso, então é confirmação, Jesus. Obrigada, estou no caminho certo. é, Obrigada, mas isso eu diria que achei interessante. A gente propósito. precisa crescer em Uhum, todo sentido. O exato. crescimento faz parte, então, digamos, talvez a gente seja responsável por fazer esse movimento crescer. É, É no um nosso, desafio, bom, um nosso, desafio. né, no nosso grupo só já tem quase umas 100 pessoas ali, então eu acho que talvez a gente possa melhorar um pouco, né, nas chamadas. Eu acho que dá para pensar num plano para chegar lá e vamos colocar aqui como um pedido de oração e que essas 10 pessoas, né, sejam pessoas escolhidas para estarem com a gente, né? Por isso que é esse horáriozinho
do início, né, mesmo do dia aí, bem cedinho. Esse horário é uma decisão muito importante. É verdade. Então vamos orar, né? Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença. Em primeiro lugar, te agradecendo, Senhor, por tudo, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Senhor. Nós te agradecemos por tantas maravilhas, pela nossa saúde. Estamos aqui de pé, Senhor, que o Senhor nos concedeu esse dia. Mas também, Senhor, te agradecendo em primeiro lugar por essa palavra, Senhor, que é viva, que é vida, que nos ensina, Senhor. E nós somos tão gratos, Senhor, por isso. Tão gratos pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Obrigada, meu Paizinho, pelo teu cuidado conosco. Senhor, nós também queremos te apresentar cada pedido de oração aqui feito, Senhor. Pedido da Paula, Senhor, continue abençoando ela, dando discernimento, Senhor, dando a ela sabedoria, a sua filha, Senhor, adolescente. Nós sabemos, Senhor, que para um pai, para uma mãe, fazer toda essa formação, Senhor, do crescimento do filho não é fácil, mas que o Senhor possa dar sabedoria à sua filha, Senhor. Oh, Deus, que ela possa conduzir, Senhor, a sua filha no teu caminho, Senhor, na luz da tua palavra, da tua verdade, Deus. Nós queremos também te apresentar, Senhor, o pedido do Carlos, Senhor, de mais sabedoria, de mais aprendizado, quanto ele é grato de estar aqui conosco e como somos gratos, Senhor, de ter a presença dele conosco. Oh, Jesus, continua o abençoando em todas as áreas da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos também te apresentar, Senhor, teu filho, Diogo, que não está aqui conosco. Mas o Senhor sabe, onde ele estiver, Senhor, seja com ele, onde ele entrar, entre com ele, Senhor. Continue o abençoando, Senhor. Ele e sua família, Deus. Continue dando a ele sabedoria, visão diária, a estratégia certa, Senhor, onde ele for, a palavra certa, onde ele entrar, Senhor. Que o Senhor conduza ele, Senhor, em perfeita paz, Senhor, em sabedoria, Senhor, guiando ele, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, também queremos te apresentar, Senhor, o pedido do nosso querido Rodrigo. Deus, ele pediu tanto sabedoria, mas também, Senhor, prosperidade, Senhor. Conduzir bem onde ele está começando, Senhor. Nessa nova empresa, nessa nova estação. Deus, tu sabes, Senhor, tantas coisas novas e pessoas chegando, Senhor, para que ele possa conduzir. Então, dê a ele sabedoria, Senhor, o discernimento, a visão diária, a palavra certa, Senhor, para que possa conduzir, Senhor, que o Senhor possa multiplicar mais e mais, Senhor, em todas as áreas, Deus, que o Senhor possa fazer prosperar mais e mais, Senhor, que onde ele colocar a planta dos pés dele, como a tua palavra diz, florescerá, Senhor. E assim ele conduza, Senhor, a sua equipe também, onde elas forem, florescerá, Senhor, em prosperidade, em tudo aquilo, Senhor, que eles almejam em crescimento para essa empresa. Mas também quero te pedir pela vida do teu servo, continua o abençoando, Senhor, com saúde abundante, Deus. Tanto ele como sua família, Senhor. Eu costumo sempre acrescentar no meu pedido de oração todas as segundas. Ele, Senhor, esse translado todo de estar sempre lá, cá, que o Senhor conduza ele em perfeita paz e com saúde, Senhor, com saúde, com sabedoria, Senhor. Essa comunidade gigante do PDV, Senhor, que tanto tem feito conexões, porque conexões é coisa de tua, Senhor. Foi o Senhor que criou a gente para estarmos conectados com pessoas. O Senhor não fez a gente para ficar sozinho. E tudo aquilo que a gente aprender para que a gente possa superabundar, porque todas as bênçãos que o Senhor nos dá é para superabundar, para que a gente possa ajudar e também fazer outras pessoas prosperar mais e mais, Senhor. Multiplicar conhecimento, Senhor. Então, nós estamos aqui, Senhor, te apresentando esta comunidade que tem esse propósito, tem pilares, senhores, Senhor, que
só agrega, só acrescenta pilares, Senhor, e propósitos e coisas inegociáveis, Senhor. Então, nós somos tão gratos por essa comunidade, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, por esse projeto. Deus, também nós queremos te apresentar cada um do grupo conhecimentos do alto. Temos como um propósito, Senhor, e declaramos, Senhor, que a próxima segunda vamos ter 10 pessoas, no mínimo, ou mais, Senhor, aqui conosco, aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo conhecimento, direcionamento certo, Senhor. Oh, Deus, obrigada por este momento tão maravilhoso. A Tua palavra diz que quando tiver um ou dois ou três reunidos, o Senhor está presente. Sabemos que a Tua presença é notória aqui. Sabemos, Senhor, e somos tão gratos, meu Paizinho querido. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença. Obrigada por este momento. Obrigada por nos conduzir, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo. Oh, Deus, obrigada por este mês que inicia. Nós declaramos sobre ele frutos e colheitas extraordinárias. Em nome de Jesus, declaramos com o poder da tua palavra, Senhor. Declaramos com o poder da tua palavra frutos e colheitas extraordinárias em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Realmente, né? Não tem forma melhor de começar a semana. Né? Muito bom estar com vocês e tomara que eu consiga, né, encaixar aqui na minha rotina, tomara que eu consiga sempre chegar nesse horáriozinho aqui para estar conectado toda segunda-feira. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai se encaixando, mas acima de tudo, que bom que já tem vida própria, né, que não, né, que ela acontece independente de eu estar ou não, e isso é maravilhoso demais, e esse é o grande objetivo desse nosso grupo, dessa nossa comunidade, que a gente se fortaleça e nunca esqueça o porquê que a gente iniciou, né? Daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos a gente ainda, né, se mantém aqui firme, apoiando o outro, resgatando, relembrando as coisas e que a gente possa ter orgulho do que a gente construiu durante todo esse tempo, tá bom? Agradeço, fiquem com Deus, boa semana, vamos para cima, que é segunda-feira, último mês do primeiro trimestre. Isso. Vou fazer a nossa foto, vou lá. Aí, pronto. Ó, vou postar na comunidade, hein? A gente tá meio paradão lá naquela nossa comunidade. Tô ligado na parada. Mas já vamos dar uma movimentada essa semana aí. Rodrigo, Deus vai conduzir esse tempo para que você possa estar aqui com a gente. Pode ter certeza. Tem certeza disso. Viu? Tem certeza. Pode ter certeza disso. Deus continue abençoando vocês. Eu amo estar com vocês. Eu também. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tudo bom.